Boa noite, igreja. A paz seja convosco, amém? Quero falar nessa noite com uma geração de sonhadores. Assim como Deus, Ele honrou o sonho de José, Deus, Ele irá te honrar nessa noite também. Deus quer te usar nessa geração. Deus quer fazer maravilhas através da tua vida. Te coloca na dispensação da graça do Senhor. E continue adorando a Ele, que é digno de toda a honra e toda a glória nessa noite, em nome de Jesus. Eu sei que não há nenhuma provação maior do que eu possa suportar, mas estou cansado, Pai, preciso crer nas tuas promessas pra continuar. Eu sei que me livraste das acusações, mas estou cansado de chorar. Espírito Santo, vem me renovar. Só tua presença pra me alegrar. Adore a Deus. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, tão grandes que nem pode imaginar. Não desanime, filho, eu vim te consolar. Nas minhas promessas volte a acreditar. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, por isso vale a pena acreditar. O dia está chegando, eu vou te renovar. Na minha presença tu vais prosperar. Aleluia. Adore e glorifique ao Senhor nessa noite. Eu sei que não há nenhuma provação maior do que eu possa suportar, mas estou cansado, Pai, preciso crer nas tuas promessas pra continuar. Eu sei que me livraste das acusações, e foram muitas, Senhor, mas estou cansado de chorar. Desanime, filho, eu vim te consolar. Só tua presença pra me alegrar. Oh, aleluia. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, tão grandes que não pode imaginar. Não desanime, filho, eu vim te consolar. Nas minhas promessas volte a acreditar. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, por isso vale a pena acreditar. O dia está chegando, eu vou te renovar. Na minha presença tu vais prosperar. Mais uma vez. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, tão grandes que nem pode imaginar. Adore a Deus.
na minha presença volte a acreditar. Os sonhos de Deus são maiores que os teus. Por isso vale a pena acreditar. O dia está chegando, eu vou te renovar. Na minha presença tu vais prosperar. Adore ao Senhor, aplauda ao Senhor nessa noite em nome de Jesus. Glorificado seja o nosso Pai Celestial. Aleluia. Sem perda de tempo, igreja. Irmão, pode assentar em nome de Jesus. Mas senta dando glória a Deus, senta glorificando, senta exaltando ao nome do Senhor Jesus. Quero te dizer nessa noite, você é mais que vitorioso, porque o Senhor chegou na casa do Senhor, a senhora chegou na casa de Deus. Você adolescente, jovem, criança, que adentrou esse tabernáculo essa noite, Deus tem maravilhas para te entregar e já começou a te entregar nessa noite. Nós somos geração eleita, geração de homens e mulheres, crianças, jovens e adolescentes vitoriosos, porque Deus nos garante essa certeza. Amém? Glorificado seja Deus. Queridos, eu estava meditando na palavra do Senhor ainda pela tarde e pedi para que Deus colocasse no meu coração uma palavra para trazer para a igreja. E após algumas horas de meditação, Deus colocou uma mensagem para que eu pudesse trazer para a igreja. E quando eu adentrei, que eu sentei ali, nós éramos ainda pouquinhos, aqui não tínhamos 10 ainda. E eu digo, meu Pai, eu vou entregar tudo que Tu mandou, esteja 1, 2, 3, 4, eu vou entregar do mesmo jeito a Tua palavra, do jeito que o Senhor ordenou, e aprove ao Senhor que transmitisse a Tua igreja nessa noite. Amém? E eu quero te dizer nessa noite, querido, hoje é o culto intitulado Cura e Libertação. E eu tenho uma palavra de cura e de libertação para a tua vida. Mas eu preciso que você me ajude a pregar. Eu preciso que tu me ajude a ministrar essa noite. Eu preciso que você glorifique a Deus, que você mande glória para o alto, porque glória vai descer em forma de cura para a tua vida, glória vai descer em forma de libertação, mas eu não consigo fazer nada sozinho. Eu preciso que você me ajude nessa noite, em nome de Jesus. A palavra do Senhor, livro de Jó. Queridos, e habitava um homem na terra de Uz. E esse homem se chamava Jó. Amém? Eu quero ler Jó capítulo 42 e o versículo 10 da palavra do Senhor. Em reverência não a minha palavra, eu peço que a igreja fique de pé, em nome de Jesus. Último capítulo do livro de Jó, capítulo de número 42 e o versículo de número 10. Diz assim a palavra do mestre: E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Agora nós vamos para Lucas, capítulo 4, versículo 18. Lucas 4, 18. Evangelho de São Lucas, capítulo 4, versículo 18. Quando se encontrar, eu digo amém. Diz assim a palavra do Senhor: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração. Amém? Aplauda o Senhor e assente no seu lugar, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Queridos, existem dores que ela não vêm para nos matar,
mas ela vem para nos curar. Existem problemas e situações que eu não consigo ver e que eu questiono Deus. Mas como diz em Eclesiastes, há tempo para tudo debaixo dos céus. E Deus, Ele tem um tempo determinado para Ele operar na minha e na tua vida. Mas Deus, Ele não vai trabalhar na minha vida e na tua vida por acaso. Afinal, nada acontece por acaso. Tudo existe um propósito. E hoje Deus, Ele não vai apenas aliviar a tua dor, Ele vai curar a raiz do teu problema. E essa cura não é superficial, não. Ele vai lá na raiz do problema. Pois só Ele tem poder para fazer isso. O capítulo 1 do livro de Jó e o capítulo 2, os irmãos ou já ouviram pregar diversas vezes acerca dessa mensagem da vida de Jó, já estiveram em alguma programação, culto, seminário, conhecem essa passagem que fala acerca de Jó. E esse capítulo 1 e o capítulo 2, ele fala de tudo o que aconteceu na vida de Jó. Tudo que Deus permitiu que acontecesse com Jó está registrado primeiramente nesse capítulo 1 e nesse capítulo 2. Amém? Mas eu quero que os irmãos e coloquem no telão agora Jó capítulo 1, a partir do versículo 6, nós vamos ler a palavra do Senhor. E nós vamos meditar na palavra, meu irmão. Tudo que eu falar nessa noite está aqui nesse livro sagrado. Capítulo 1, versículo 6, diz assim a palavra do Senhor: E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: De onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: De rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: Observaste tu o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto e temente a Deus, e desviando-se do mal. Versículo 9: Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: Porventura teme Jó a Deus debalde? Porventura não cercastes de bens a ele e a sua casa e tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoastes e o seu gado está aumentando na terra. Versículo 11: Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. Versículo de número 12: E disse o Senhor a Satanás: Eis que tudo quanto tem está na tua mão, somente contra ele não estenda a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Amém? Meus irmãos, quando eu leio esses versículos, principalmente quando eu leio o versículo de número 8, aqui nós encontramos Deus testemunhando da vida de Jó. Jó era o homem mais rico daquela época, do Oriente. Ele não era rico, ele era o mais rico. Ele era o mais próspero. Ele tinha de um tudo. Tinha 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres. Jó tinha de tudo. Não lhe faltava absolutamente nada. Mas aí nós encontramos o Senhor Deus testemunhando de Jó. Esse é meu servo Jó. Já viu? Não há ninguém semelhante a ele.
ele é um homem íntegro, ele é um homem reto, ele é temente a mim. E ele desvia-se do mal. E aqui Satanás questiona e colocando dúvida na integridade de Jó. Satanás diz: acaso, porventura, a parte B do versículo 9, porventura teme Jó a Deus debalde? Isso no hebraico significa de graça. Porventura serve ao Senhor Jó de graça? Serve ao Senhor sem ele ganhar absolutamente nada? Questionando tudo que Jó tinha e colocando em queixa a integridade dele para com Deus. Porque é isso que o inimigo faz. O inimigo é sagaz. A palavra do Senhor diz que o diabo não veio senão para matar ou destruir. Então agora o inimigo coloca em dúvida a integridade de Jó. Acaso ele faz isso de graça? Ele é o homem mais rico. Ele tem uma família próspera. Ele tem um lar abençoado. As finanças dele são as melhores. Tudo que ele toca prospera. Questionando a integridade do homem de Deus, questionando a integridade do servo do Senhor. E Jó, a palavra do Senhor diz que Jó era íntegro. O que é ser uma pessoa íntegra? E eu fui para o dicionário. Agir com honestidade. Uma pessoa íntegra, ela age com honestidade. Jó era um homem reto. O que significa ser reto? Pautar a vida pela honestidade, integridade e retidão de caráter, agindo com justiça e moralidade, sem se desviar dos princípios éticos ou da verdade. Esse era Jó. Jó também era temente a Deus, ter profundo respeito e reverência e submissão a uma divindade, a Deus. Jó também desviava-se do mal. E o que é desviar-se do mal? É evitar, rejeitar e se afastar ativamente de comportamentos, pensamentos e situações que são moralmente errados ou prejudiciais à nossa fé. Esse era Jó. É difícil, na situação de Jó, analisando, Jó era o homem mais rico do Oriente. E às vezes, quando nós temos tudo, nós achamos que não precisamos de nada, e aí nós deixamos de vir à igreja, nós deixamos de cultuar, porque a minha vida ela está boa, eu não estou precisando de nada, eu não estou precisando de nada que preencha, porque tudo que eu quero eu tenho, eu posso comprar, eu tenho poder aquisitivo, então eu não vou na igreja. Eu já não oro mais como eu orava antes, quando eu pedia algo para Deus. Mas esse não era Jó. Jó tinha de um tudo, mas quanto mais ele tinha, mais ele buscava a presença de Deus. Quanto mais ele adquiria, mais ele se prostrava na presença de Deus, buscando a presença, reconhecendo que tudo vem dos céus, que tudo vem de Deus. Esse era Jó, esse era o homem pela qual Deus deu testemunho vivo da vida dele para Satanás. Não existia ninguém, a Bíblia não registra absolutamente ninguém, igreja. Nos 37 livros do Antigo Testamento, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônica, 2 Crônicas, Esdras, Neemias, Esté, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares de Salomão, Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel, Osé, Joel, Amós, Obadias, Jonas e Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. E nenhum desses livros do Antigo Testamento existia ninguém que não chegava nem perto da integridade e da retidão de Jó. A Bíblia ela não menciona. A Bíblia ela menciona homens que chegaram próximos, Davi, que também foi tentado por Satanás. A Bíblia traz a informação de Pedro.
mas nenhum deles tinha o comportamento que Jó tinha. Nenhum deles. E aqui, igreja, quando nós olhamos para os versículos seguintes, nós verificamos que Deus, Ele permite que Satanás toque em Jó. Versículo de número 8, versículo de número 9, versículo de número 11. E aí Deus, Ele faz uma única advertência a Satanás. Está tudo nas tuas mãos. Somente contra ele não estenda a tua mão. E Satanás começou a trabalhar na vida de Jó. Mas esse trabalhar, querido, às vezes a gente passa por situação difícil, um dia mal hoje. Porque o dia mal, ele chega para todo mundo, pastor Lemuel. Todos nós temos o dia mal. É um negócio que fechou errado, é algo que não deu certo, é um pagamento que ficou de cair e não caiu, é uma porta de emprego que não se abriu. Todos nós passamos pelos dias maus. Mas é um dia mau hoje, é um dia mau amanhã, semana que vem, é um dia mau mês que vem. Mas para a vida de Jó, meus irmãos, tudo aconteceu no único dia. Satanás tocou nas finanças de Jó. Satanás tocou nos filhos de Jó. E aqui nós olhamos, meus irmãos, que tudo ocorreu de forma inesperada e sem motivação nenhuma, porque Jó não tinha feito absolutamente nada para que Satanás tocasse nele. E agora, tudo que Jó tinha é lançado por terra, em um único dia. E nós verificamos que o versículo de número 13, ele diz: e sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito, que veio o mensageiro a Jó e disse-lhe: os bois lavravam e as jumentas pasciam junto a eles, e eis que deram sobre eles os sabeus e os tomaram, e os moços feriram ao fio da espada, e eu somente escapei para te trazer a nova. E estando este ainda falando, veio outro e disse: fogo do céu caiu, fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os moços e os consumiu, e eu só escapei para te trazer a nova. Tudo num dia. Estando ainda este falando, veio outro, é desgraça por cima de desgraça, e disse ordenando: os caldeus 3 bandos deram sobre os camelos e os tomaram, e os moços feriram a fio da espada, e só eu escapei para te trazer a nova. Estando ainda este falando, veio o outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, e eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens e morreram, e só eu escapei para te trazer a notícia. Foi no único dia, meus irmãos. Agora imagina a dor que é enterrar um filho. Agora multiplica por 10 a dor que é enterrar 10 filhos. Era por essa situação, era que Jó, ele estava passando. E aqui nós vemos que Jó, ele era um bom pai. Jó era um excelente pai, porque enquanto seus filhos bebiam e comiam, pela madrugada Jó dobrava o seu joelho e orava a Deus, e oferecia holocausto. Acaso algum filho meu pode ter feito alguma coisa que desagrade ao Senhor, e eu estou apresentando em oração? Esse era Jó, era um bom pai.
E agora Jó, ele perde os bens, Jó perde os filhos, e ali não faltava mais nada a perder. E a palavra do Senhor segue dizendo: então Jó se levantou e rasgou o seu manto, versículo de número 20, e raspou a sua cabeça, e se lançou em terra, e adorou a Deus. É difícil, né, meus irmãos? É muito difícil diante da dificuldade, a gente ainda ter forças para dobrar o joelho e agradecer a Deus. É difícil no momento de tribulação, no momento em que você está passando pelaquela situação difícil, você ainda dobrar o joelho e agradecer a Deus. Obrigado, meu Senhor. O que eu aprendo com essa passagem? Tudo é pela permissão de Deus e tudo acontece de acordo com a sua vontade. Satanás, ele foi pedir permissão de quem para tocar em Jó? Pedir permissão de Deus. Ele não poderia tocar no servo do Senhor sem a autorização de Deus. Deus, ele autoriza Satanás, não vai lá e toca. Tu está dizendo que ele está servindo porque ele tem... Está dizendo que ele me serve apenas porque ele tem prosperidade, porque ele tem bens materiais, porque ele tem uma boa família, vai lá e toca. E agora Jó, sem absolutamente nada, sem os bens materiais, perdeu tudo. Jó saiu do homem mais rico do Oriente, agora ele é o mais pobre de toda a terra. E ele dobra o joelho e adora a Deus. Versículo de número 21. E disse: nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Isso é reconhecer a divindade de Deus. Isso é reconhecer o poder de Deus. Isso é reconhecer que tudo que eu tenho é de Deus, que eu não sou nada sem a presença de Deus. É por isso que caminhamos para a igreja, que ele está chovendo. Hoje era um dia de estar lá em casa, debaixo do edredom, colocava um bom filme lá na Netflix e ficava lá com a esposa, coladinho. Olha a chuva aí. Mas nós viemos à casa do Senhor porque nós precisamos. Deus, ele não precisa da minha e nem da tua adoração. Somos nós que necessitamos. É nós que carecemos do abraço do Senhor. É nós que carecemos estar debaixo das asas do nosso Senhor. Amém, igreja? Glorifique ao Senhor nessa noite. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma, jamais. Ele culpou Deus em momento algum. Pelo contrário, se foi Deus que me deu, é Deus que está tomando. Aprove a Deus que fosse assim. E quando nós passamos para o capítulo de número 2, hoje nós vamos trabalhar com Bíblia, igreja. Quando nós passamos para o capítulo de número 2, nós percebemos que, e vindo outro dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E ele respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus, desviando-se do mal, e que ainda retém
a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele para consumir sem causa. Deus já tinha dado testemunho de Jó para Satanás, e agora Deus dá testemunho e ainda diz: olha, tu já tocou em tudo que ele tinha, e mesmo assim ele permanece reto, ele permanece íntegro, temente a Deus e desviando-se do mal. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: pele por pele, e tudo quanto o homem tem, dará pela sua vida. Estende, porém, a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que ele está na tua mão, poupa, porém, a sua vida. É tão somente o que o Senhor pede. Meus irmãos, Satanás não está satisfeito porque nós estamos aqui na igreja hoje. Satanás não está satisfeito porque tu tens jejuado. Satanás não está satisfeito porque tu tens obrado. Satanás não está satisfeito porque tu dobra o teu joelho e apresenta os teus filhos ao Senhor. Ele não está satisfeito. Ele já tinha tirado tudo de Jó. Jó agora está sem nada. Jó está sem bens materiais nenhum. Jó está sem nenhum dos filhos. Mas o Satanás não estava satisfeito. Ele disse: Senhor, ele ainda está com saúde. Ele pode trabalhar e pode ter tudo isso de novo. Ele pode ter outros filhos. Agora Satanás queria tocar na saúde de Jó. E Deus, ele permite. Deus, ele permite. Porém, Deus faz uma observação: eis que ele está na tua mão, poupa, porém, a sua vida. Versículo de número 7 diz: então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça. E Jó, tomando um pedaço de telha para raspar com ele as feridas, assentou-se no meio das cinzas. Assentou-se no meio da cinza. E aqui vem a enviada de Satanás. Satanás agora não atua sozinho. Então sua mulher lhe disse: ainda retém a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Aquela mulher já não aguentava mais. Não era só Jó que tinha perdido tudo, aquela mulher também tinha perdido os filhos. E ela, aqui nesse versículo nós tiramos um testemunho dela. Tu ainda te mantém reto, tu ainda te mantém íntegro, tu ainda está na presença do Senhor. Ele tirou tudo, amaldiçoa teu Deus e morre. Só é o que resta para ti agora, Jó. Não há mais o que fazer. Ninguém tem absolutamente mais nada. Os nossos filhos levou. Tu ainda continua adorando, amaldiçoa teu Deus e morre. Não há mais nada a fazer. Mas ele disse: como fala qualquer doida, assim falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isso não pecou Jó com seus lábios. Aqui Jó estava nos deixando um ensinamento. Quer dizer que Deus, ele pode me dar e ele não pode tirar? Quer dizer que Deus, ele pode abrir uma porta de emprego e ele não pode fechar essa porta de emprego? Quer dizer que Deus, ele pode me curar de uma enfermidade e ele não pode me colocar no leito de enfermidade de novo? E aí nós voltamos a alguns versículos. Ele deu e ele tomou, e bendito seja
o nome do Senhor. Deus, Ele tem procurado a sincera adoração. Deus, Ele tem procurado os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Deus, Ele é o Deus que sonda os nossos corações. E Deus, Ele conhece o nosso coração. Que venhamos cada dia fazer mais para o Senhor. Que venhamos cada dia nos entregar mais na obra do Senhor. Que venhamos a cada dia operar pelas mãos do Senhor e através do seu Espírito Santo. Milagres, prodígios e maravilhas que nós tanto falamos. Nós temos que sair dessa linha do falar, nós temos que sair apenas da teoria e nós temos que colocar na prática aquilo que Deus colocou na minha e na tua mão. Nós temos poder para expulsar demônios, nós temos poder para curar enfermidades. Nós temos que usar a ferramenta que Deus nos colocou nas mãos. Deus, Ele quer entregar dons para a igreja. Deus é o Deus que ainda opera milagres e maravilhas. Eu confesso para os irmãos que ontem nós estávamos aqui, na nossa reunião de homens. O grupo de homens estava reunido aqui. E o meu coração, ele se encheu de alegria quando eu testemunhei o pastor Lemuel falando do encontro que ele teve com Deus. Falando do momento em que ele esteve com Deus ali naquele lugar. Que coisas extraordinárias ali aconteceram. O quanto Deus operou na vida dele. E a gente fica aqui com aquele sentimento não de inveja, mas de querer sentir essa presença, esse tocar de Deus de maneira especial, de maneira diferenciada. E Deus, Ele está aqui esta noite. E Ele quer te tocar de maneira especial. Ele quer te tocar de maneira extraordinária. Ele só precisa que você se entregue. E a pergunta dessa noite é: você está preparado para o extraordinário de Deus? Você está preparado, minha irmã, meu irmão, para o extraordinário de Deus na tua vida? Aleluia. Sigamos na palavra do Senhor. O versículo de número 11: ouvindo, pois, 3 amigos de Jó todo esse mal que ele tinha vivido sobre ele, e vieram cada um do seu lugar, ele faz o temanita, e Bildade, o suíta, e Zofar, o naamanita, e concentraram juntamente e vieram condoer-se dele e consolá-lo. Amém? Por quê, meus irmãos? Naquele momento, eles perceberam a situação que Jó estava passando. E é na dificuldade é que Deus, Ele revela os verdadeiros amigos, quem verdadeiramente está conosco. Porque é muito bom a gente estar na bonança, estar com tudo, e os amigos estão ali rodeados, aparentemente amigos, com capas de amigos, mas na verdade, quando você está na dificuldade, que você quer um ombro amigo, que você quer uma mão para te estender, para que você possa levantar, você não pode contar. É na dificuldade, é que Deus, Ele te apresenta os teus verdadeiros amigos, as verdadeiras pessoas que você pode contar. E aqui nós percebemos que agora Satanás tocou na saúde de Jó. Mas Jó, ele permanece íntegro. Jó, ele permanece buscando a presença de Deus, dobrando os seus joelhos continuamente, e todos sabem o que aconteceu a posteriori. Deus, Ele deu tudo em dobro para Jó.
tudo foi dado em dobro. Por quê? Porque ele permaneceu firme, ele permaneceu íntegro, ele permaneceu reto, ele permaneceu na presença de Deus, ele permaneceu se desviando-se do mal. E é isso que Deus quer da igreja hoje. Às vezes nós vemos para a igreja, pedimos uma bênção, Deus nos entrega, e aí no dia seguinte a gente já não consegue vir. Por que que isso acontece? E meu irmão, a flecha lança daí, a flecha vem para cá. A palavra do Senhor é viva e eficaz. Nós somos seres humanos, nós temos as nossas limitações, mas é nas nossas limitações é que o Senhor trabalha. É nas nossas limitações que Deus diz: ei, eu estou aqui, pega na minha mão. Você não vai atravessar esse deserto sozinho, você não vai atravessar esse mar sozinho. Eu estou contigo nessa dificuldade, eu estou contigo nesse dia mau, eu não vou soltar a tua mão. Ei, eu estou aqui. Deus, Ele está contigo em todos os momentos. Provérbios capítulo 18, versículo 14. Se puder colocar no telão, eu agradeço. Provérbios capítulo 18, Provérbios de Salomão, capítulo 18, e o versículo 14 diz assim a palavra do mestre: o espírito do homem aliviará a sua enfermidade, mas ao espírito abatido, quem o levantará? E eu vou ler novamente para a igreja: o espírito do homem aliviará a sua enfermidade, mas ao espírito abatido, quem o levantará? Queridos, a nossa luta, ela não é contra a carne. A nossa luta é contra os principados e potestades desse mundo. Enquanto nós estamos aqui cultuando a Deus, está tendo uma batalha espiritual nesse lugar muito grande, que aos nossos olhos carnais nós não conseguimos ver, mas pelos olhos espirituais, pelos olhos da fé, nós conseguimos ver que há uma batalha espiritual, justamente porque nós estamos aqui reunidos, justamente porque nós estamos aqui falando do amor de Deus, justamente porque nós estamos aqui falando dos prodígios e maravilhas que Deus operou e pode operar ainda hoje. Há uma guerra espiritual. Salmo 147, Salmo de número 147 e o verso 3. Bora para a Bíblia. Salmo 147, 3 diz assim a palavra: sara os quebrantados de coração e liga-lhes as feridas. Por que o salmista ele escreve acerca dos corações quebrantados? O salmista ele nos traz a atenção aqui sobre a cura interior, sobre uma cura que nós precisamos, e essa cura ela não vai de fora para dentro, ela vem de dentro para fora. E é a cura que Deus ele opera essa noite. Deus ele vai curar aquela tua ferida que está oculta. Deus ele vai curar aquela ferida que está lá adormecida, que está lá apodrecida há anos. Deus ele vai curar hoje, ele vai trazer à tona, ele vai trazer essa enfermidade para que ele possa curar, para que você possa o adorar verdadeiramente e reconhecer que ele é Deus na tua vida. Deus ele quer curar coração quebrantado. Deus ele quer curar aquelas feridas que estão verdadeiramente adormecidas, esquecidas há anos ali, e a gente não percebe, porque ela necessita e ela carece de uma entrega, mas de uma entrega onde eu coloco aos pés do Senhor. Senhor, está aqui tudo, Senhor. Eu quero que o Senhor entre, eu quero que o Senhor opere.
eu quero que o Senhor faça as maravilhas que o Senhor tem para fazer na minha vida. Por isso que eu digo que tem que ter uma entrega. Jó em tudo foi tocado, mas ele não cedeu para absolutamente nada, a nenhuma tentação de Satanás. Jó tinha todos os motivos para blasfemar. Jó tinha todos os motivos para negar a Deus. Mas ele permaneceu firme. Então, não é a primeira dificuldade que vai aparecer na tua vida que você vai deixar de orar. Não é a primeira dificuldade que vai aparecer na tua vida que você vai deixar de frequentar a igreja. Não é a primeira dificuldade que vai aparecer diante de ti e que você vai dizer, não, eu não quero, eu não sinto mais vontade. Deus, Ele busca os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Amém? Quando foi que aconteceu a grande virada de Jó e onde que está o segredo disso? O segredo disso está no capítulo 1. Perdão, no capítulo de número 42 de Jó e o versículo de número 10. Jó 42, 10. Diz assim a palavra do Senhor: e o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Qual é a chave? Quero que a igreja fale. Qual é a chave? Oração. Está fraco mesmo. Qual é a chave? Oração. Oração. Enquanto Jó orava, Deus trabalhava. Enquanto Jó orava, Deus restituía tudo. É joelho e rosto no pó, orando a Deus, vigiando, se afastando do mal, permanecendo íntegro e reto, temendo que Deus, Ele revira cativeiro. E a restauração, ela começou, a restauração de Jó, antes da prosperidade dele. Antes de eu restituir tudo, primeiro Deus sarou, primeiro Deus restaurou a sua saúde, lhe devolveu a sua saúde, e as coisas elas foram acrescentando na vida de Jó. E eu quero dizer nessa noite que esse perdão, ele precede o milagre. Para que haja milagre na minha e na tua vida, faz-se necessário a liberação de perdão. Hoje é culto de cura e libertação. Não há que se falar em cura sem falar em libertação. Não há que se falar em libertação sem falar em cura. Elas caminham junto, a cura e a libertação. Amém, igreja? O que a gente tem de ensinamento? Lucas 4,18, que nós lemos. Vou para a Bíblia. Lucas 4,18, ele fala: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres e enviou-me a curar os quebrantados de coração. Não é, essa mensagem é para os dias atuais, essa mensagem é para hoje. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração. É a mim. Essa mensagem é para mim, é para a tua vida. Esse despertar é para mim, é para a tua vida. Precisamos falar do amor de Deus. Precisamos evangelizar, para que Deus ele venha operar na igreja nos dias atuais. Pouca oração, pouco poder. Muita oração, muito poder. E aí eu te pergunto nessa noite, já te convido a ficar de pé. Tu quer pouco poder ou tu quer muito poder, crente? Tu quer pouco poder ou tu quer muito poder? Quem quer muito poder, eu convido a vir aqui à frente em nome de Jesus.
mas é para vir crendo. Não, eu quero muito poder. Eu só quero aqui na frente quem quer muito poder. Eu só quero aqui na frente as pessoas que sentem no coração de evangelizar. Eu quero aqui na frente as pessoas que nesse ano de 2026 querem fazer algo para Deus. Eu quero aqui na frente as pessoas que nesse ano de 2026 vai virar o quadro da tua vida e vai dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Deus, Ele quer contar contigo nesse ano de 2026. E essa pergunta ela foi feita ontem na nossa programação. E eu pergunto para ti, meu irmão, nessa noite. Deus, Ele pode contar contigo? Não responda para mim não. Responda aí na tua intimidade com o Senhor. Deus, Ele pode contar contigo nesse ano de 2026? Deus, Ele pode contar contigo nesse ano de 2026? Deus, Ele quer contar contigo, meu irmão. Deus, Ele quer contar contigo nesse ano. Deus, Ele quer fazer coisas extraordinárias na tua vida. Mas Deus, Ele quer que você também faça algo extraordinário para o reino dEle. Que possa ser lançado por terra nessa noite, em nome de Jesus, tudo que não agrada ao Senhor da tua vida. A partir de hoje, Deus, Ele é um divisor de águas na tua história. A partir de hoje você está afundando, você está lançando por terra aquele velho homem, aquela velha mulher. E nasce um verdadeiro adorador, que adore ao Senhor em espírito e em verdade. Aleluia, glorificado seja Deus nessa noite. Pastor Lemuel vai passar aí contigo, te ungindo nessa noite. Pastor Lemuel vai ungir cada um de vocês nessa noite. Porque Deus, Ele conta contigo neste ano. Deus, Ele conta contigo para fazer algo extraordinário, para fazer algo diferente para Ele. Seja no teu trabalho, seja na tua escola, seja na tua casa, seja no teu bairro, na tua rua. Deus, Ele quer contar contigo para fazer algo nesta cidade de Laranjal do Jari. Peço que você continue em oração e orando ao Senhor essa noite. Coloca a mão no teu coração nessa noite. Coloca a mão no